a segunda reunião ordinária do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, com a presença do Marcelo, a Rosa, a Cindileide, eu, Patrícia e o Dr. Mauro, que está em chamada de culpa. As pautas da reunião de hoje, elas são o regime interno, o plano de trabalho e as boas-vindas ao documento. Eu sou alguém que passei as minhas secretárias do Conselho, elas passaram a informação de que a portaria ainda não foi assinada, né? E foi feita a indicação. Nós agradecemos muito, eu já conversei com o senhor antes, agradeço muito o empenho e o compromisso que o senhor assumiu diante do Conselho. Muito obrigada. O senhor quer falar alguma coisa? Tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Tá. A gente começa a reunião com o regime interno porque a gente monta uma comissão para construir esse regimento e eu, a Sininha, a Cindileide, a Rosa estávamos nessa comissão. E a gente se envolveu, de verdade, porque nós queríamos detalhar bastante esse regimento interno. E recebemos, ou não? Sim, sim, Não é o conselho, desculpa, eu só vou fazer a correção, não é o conselho que é provisório, é só a mesa diretora.
nomeação, né? Identificação pela OAB, ele do Osvaldo, agora foi para a metodologia de tratamento com a portaria da Justiça. Então, a forma principal o objetivo é a gente verificar os pontos, foi feito, como eu falei no começo, a gente queria detalhar muito, aí recebemos a orientação aqui na Casa dos Conselhos que ele precisava ser enxugamos, pesquisamos, e a gente fomos fazendo de novo. No entanto, há 3 semanas foi enviada uma das. Acho que uma das versões, né, seria uma das versões que a gente colocou e foi enviada. E essa versão não foi aprovada. Aí eu faço uma pergunta. Quando a gente encaminha um documento do Conselho para fora, para a Procuradoria, para qualquer outro órgão que precise receber esse documento, ele não precisa assinar? Porque o e-mail, ele é a validação. A gente manda por e-mail. Então, a comprovação... Não assinado pelo Conselho. Não, a gente mandou em casa dos conselhos, não foi vocês que mandaram, vocês encaminharam para nós. E nós, como já tínhamos feito todos os apontamentos, que ao ver que a doutora não estava de acordo, ela encaminhou para a Procuradoria para ter essa resposta, para a gente poder encaminhar para vocês, entendeu? Exatamente, por quê? Porque a gente, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa da orientação deles, entendeu? E aí, como a gente já tinha dado todas as orientações do que a gente achava que era necessário, que deveria conter no regimento, e aí vocês fizeram um, a gente apontou, aí fizeram outro, a gente apontou, aí o terceiro que foi feito, a gente mandou para lá, para eles trazerem um apontamento qual seria a direção. Então, foi isso que a gente fez. A gente passou lá para fazer um apontamento do que a Procuradoria orienta dentro do regimento, dentro da lei, para que vocês possam fazer o regimento. Por quê? O que acontece? Dentro da lei, diz que vocês têm 90 dias, tinham 90 dias para compor o regimento. Ultrapassou-se o prazo, fez o artigo normativo, mais 90 dias. Expirou dia 6. Então já passou mais 90 dias. Então, mas quando foi enviado, não tinha passado. Então, mas aí 3 semanas antes. Então, mas aí a gente tem que aguardar também os prazos deles, porque assim, não é assim, vocês tinham 90 dias, só que não entregar. Não, para terminar. Vocês tinham 180 dias, entendeu? 6 meses. Então foi isso que aconteceu. Agora, não tem como em 3 semanas, porque assim, eles não têm só o de vocês. Então, claro que a gente mandou com prioridade, dizendo que estava esperando o prazo, mas não tem como, entendeu? Aí tem que aguardar o tempo deles, entendeu? E foi isso que aconteceu. Tá, aí vindo a resposta, Isso. eu não tenho um documento, tem a orientação, né, do regimento, mas não tem orientação de prazo. Considerando a devolutiva negativa, como é que funciona daí para frente? Não, aí vocês vão ter que ver como que vocês vão fazer, porque já se disparou, já se inspirou. Aí vão fazer de novo um ato normativo? Nem pode. Entendeu? Como que é? Aí tem que ver. Aí de repente vocês têm 2 advogados dentro do conselho. Aí vê a orientação,
Aí eu acho que está na hora de vocês sentarem, igual eu tinha falado para vocês desde o começo. Esse grupo de estudos para o regimento interno tem que ser um grupo e que vai fazer isso daí o quanto antes, entendeu? Já se passou 6 meses, aí não tem mais o que dizer, entendeu? Foi inspirado, e aí vocês têm que tomar a ciência disso, e aí, de repente, com os advogados, que eu acho que é muito mais fácil, vocês marcarem com eles 2 vezes, e aí, em cima dos apontamentos que o departamento jurídico apontou, vocês conseguem fazer esse regimento interno. Mesmo porque o Ministério Público cobrou para a Procuradoria se o conselho estava ativo ou não. Aí nós fizemos, explicamos, mandando o procurador e para o contato do Dr. Pedro. Que aí o Ministério Público está de olho no conselho de vocês, que não está andando. Então, assim, tudo isso, o que a gente vai, o que a gente orienta vocês, é que vocês possam fazer isso. Se for o caso, vocês fazem um decreto, conversa com o que eu sugiro, que vocês façam um regimento interno que seja mais simplificado para vocês conseguirem pôr o conselho para andar, fazer a eleição da mesa diretora e depois, com o tempo, vocês mudam o que vocês tiverem que mudar. O que não dá é para vocês continuarem, porque o regimento, ele é através de decreto. A qualquer momento, vocês alterando, não tem problema. O que vocês têm dificuldade é na lei. A lei só pode ser modificada perante a Câmara, com a aprovação dos vereadores. O decreto não. O decreto, a qualquer momento, o prefeito pode derrubar e fazer um novo decreto. Então, o meu modo de ver está atrasado, vocês têm que correr com isso, mesmo que vocês não consigam fazer hoje o regimento da maneira que vocês quiserem. Por isso que eu perguntei, porque quando o regimento foi enviado, esse daqui, pode falar, meu. A pessoa que Aí, não está visualizando. Boa tarde, doutor. Eu sou a coordenadora da Casa dos Conselhos. Eu sou sua colega Paula, tudo bom, doutor Paulo? Prazer em tê-lo novamente. Luciane. Luciane. por exemplo,
mais determinados nas necessidades, nos propósitos, certo? Façam isso e na área jurídica. Aí sim a gente pega e faz uma avaliação daquilo que vocês estão colocando estritamente sobre o ponto de vista legal. Na hora que estiver alguma coisa que a gente possa mostrar uma base, mostrar o governo, mas é estritamente do ponto de vista legal, de ver assim por diante. Essa é a sua obrigado. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de seguir, né? Porque o documento, depois que eu verifiquei que foi enviado, o documento, inclusive, embora tenha sido vinculado no grupo para todo mundo olhar, para casa dos conselhos olhar e tal, até eu, que não sou da área jurídica, eu não iria aceitar aquele documento, né? Mas enfim, até esteticamente ele estava esquisito, não estava nem formatado o documento. Mas enfim, eu fiquei em dúvida por causa disso, porque na sequência daquele, para que todos tenham ciência, nós estávamos nos encontrando fora daqui e fazendo documento. Então, o documento ficou pronto, em cima de todas as leis que foram solicitadas, inclusive nós não conseguimos identificar, e eu também ainda estava num dia conversando com a Sidney, eu não vou ficar olhando qual é a lei, porque como a gente finalizou esse documento aqui, que é o documento para ser direcionado para, agora eu não sei, esse documento para ser direcionado, o outro que foi enviado, que na realidade eu fiquei surpresa daquele documento ter sido enviado, primeiro, porque faltavam 3 semanas. Segundo, porque nós não fomos informados que aquele documento seria enviado. Terceiro, porque nenhum de nós assinou o documento. Então eu fiquei surpresa. Mas tudo bem, conversando. O documento foi enviado, agora a gente tem que esperar o retorno. O retorno do primeiro para poder fazer outro. Porque não vai dar para mandar um documento, outro documento, sendo que ele já foi enviado. Aí ele está aqui, dentro das normas, dentro das regras, e eu gostaria, por isso que eu mandei antes o documento para todo mundo olhar. Se eu conseguir dar uma olhada no documento, doutor? Então, aí que eu vou falar para a doutora Paula, porque na verdade foi a doutora Paula, como jurídica, e ela que fez, ela que estava acompanhando, né, o andamento do regimento, e foi ela que encaminhou para a procuradoria, e ela pediu para ela. Eu encaminhei o seguinte: foram feitos 3 regimentos. Nós chegamos, inclusive, quando teve algum problema no ato normativo, eu tentei fazer um regimento para ter uma base, tipo assim, ó, vocês podem dar uma olhada mais ou menos como tem que ser feito. Só que eles mandaram graças a eles, não pegaram uma sugestão que eu tive jurídico deu daqui, não aceitaram nada, não participaram nada. Cada vez que eles fazem outro documento, eu fiquei sabendo, vou dizer que vamos pegar até regimento interno de Curitiba para juntar em um caguá, como falaram os conselheiros da gente, não sei se está nome, e colocar no seu passo. A gente falava uma coisa, tudo que a gente falava não era capaz. Daí o doutor Fernando Luiz, que é o procurador municipal, ele me ligou falando que o doutor Pedro queria saber por que o que não estava dando, o que estava acontecendo. Nós já fizemos um histórico, mandamos para o procurador e o procurador colocou. Aí, esse último que veio, tinha coisa até portfólio e eles queriam colocar no regimento, que é compatível. Hoje, ele tem que se ater à legislação de qualquer lá. Nós temos 65 mil habitantes, não vai fazer regimento interno de São Paulo, de Curitiba, mas foi bastante comum. Então,
foi isso, doutor, que aconteceu. Eu não cheguei a ler, eu não sei que eu cheguei a ler esse documento. Eu passei quando veio a procuradoria, exatamente os artigos que o doutor declinou que estavam errados, com relação a fora, um monte de coisa. Eu passei para o grupo dele e o próprio procurador falou: com esse regimento do jeito que está, não iria passar. Inclusive, eu não sei se elas passaram para o senhor, foi ao parecer do procurador do município. Então, nós tínhamos que fazer a alteração. Foi isso, mas a gente não tinha uma mente. A gente só verificou, porque, como eu falei, fizemos várias versões do documento, porque estamos falando de pessoas que, embora não tenhamos experiência jurídica, a gente estava tentando fazer o documento para que ele entrasse. Nós tentamos. A gente vai no acerto no erro, e até que a coisa dê certo. Com relação à sugestão, pois não. É mais isso, funciona isso. Pode várias. Não é nesse sentido. Desculpa, não foi fazer várias minutas. Nós fizemos uma e recebemos a informação que o documento de fato ficou muito extenso, né? E desse primeiro documento, a gente foi adequando esse documento. Foi o mesmo. Sim. Vamos agora, né? Sim, agora. Porque anteriormente também a gente falou umas coisas que não acabaram. Aí, esse lance de acatar, eu vou me colocar sobre isso, por si na soberania. Nós queríamos fazer o nosso documento. Eu não estou falando de passar por cima, nem de mudar o ouvido. Nós achamos que aquilo, eu falo nós, que somos nós. Aí a gente olhou, verificamos que nós deveríamos fazer de uma outra maneira. E foi o que foi feito. A gente fez de uma maneira extensa. Oi? Tá gravando. Sim.
apresentado foi colocado no grupo, vamos dizer, como forma, que é o documento finalizado, contemplando o que na realidade já estava, mas contemplando a solicitação que veio de resposta, da minuta. Os apontamentos. O procurador do município, o doutor Fernando, que falou que os artigos seriam modificados, até com relação a cor, um monte de coisa. Tudo isso já está contemplado dentro desse documento. Aí, na sequência, eu acredito que seja ler esse documento. Não estão, os números dos artigos não são os mesmos. Então, não dá para fazer a comparação. Mas dá para verificar que o que ele solicitou, os apontamentos que ele fez, foi resolvido nesse documento aqui já está finalizado. Correto seria mandar já esse documento para o procurador analisar? Então, essa seria a minha pergunta. Qual é o próximo passo? Estando o documento pronto, qual é o próximo passo? Não entendi, desculpa. Marcelo. Acho que o ideal aí, a doutora Moura está vendo a prefeitura. Eu venho da prefeitura. Eu sou da prefeitura, eu sou coordenadora de projetos estratégicos e faço toda a assessoria jurídica da Casa dos Conselhos, tanto da Casa dos Conselhos como da Casa da Esperança. Então, aí, Patrícia, eu acho que o Marcelo, acho que não é tão que haja isso comigo, haja. Não sei se você tem uma palavra aí, manda a recomendação para a doutora Paula, não sei se é ela que vai dar encaminhamento. Eu dou encaminhamento. Eu acho que sim. Tudo que passa comigo, doutor, eu tenho que analisar e não eu sou reportada ao gabinete da prefeita e da procuradoria. Tudo eu entro em contato com o doutor Fernando ou o doutor Meliciano. Tudo que é feito aqui, eu analiso e faço para eles que estão ok. Para não tiver errado, eu analiso e vai para eles. Haja essa leitura, haja as perguntas, e dá um encaminhamento para que falem eles, que sem qualquer ato oficial, que se trata de separar o ato, já coloca as alterações e aí sim, vem isso, marca-se o conselho, para fazer a informação eventualmente se tiver alguma modificação, elas podem ser incluídas. Porque, de novo, nós estamos discutindo algo, você faz uma aprovação e vai dar uma procuradoria e vai dizer não, isso não está. Então, eu vejo deles essas alterações seguindo o que nós estamos falando. Lógico, é bem encaminhado. É isso. Então, aí vai ao encontro da minha pergunta. Qual seria o próximo passo? A partir do ponto, eu encaminhei esse documento. Eu não sei se eu caminhei no Word, mas eu encaminhei para no e-mail. Não, no e-mail das cartas de conselho eu mandei no e-mail do Compilo. Mandei no e-mail do Compilo, no e-mail de mandar para o e-mail da Casa do Conselho. Então, eu vou encaminhar para o e-mail da Casa dos Conselhos. Casa dos Conselhos, né? Você vai poder analisar direito e depois mandar para o documento. E ele voltar também para ver se falta alguma coisa, ele alterar, e aí a gente analisa para poder mudar o realizar. Porque toda hora está voltando
se não aprontar nada, a gente já faz a leitura e finaliza. Ele dando aqui, acho que seria mais fácil. É mais fácil, mais Mesmo que fácil. todo mundo falou. Pra não ficar. Só ficar só Porque às vezes não conseguimos fazer nada, né? Conseguimos não fazer nada. a eleição. Então, fora essa questão do regimento interno, pelo meu entendimento, não que está finalizado, mas está direcionado, porque o documento, no nosso entender, está pronto conforme a lei do município, conforme os apontamentos do doutor Fernando Luiz, é isso, subprocurador. Mas enfim, doutor Fernando Luiz, segundo as orientações dele, seguindo as orientações dele, o documento foi finalizado. Agora, o próximo passo é mandar eu encaminhar um e-mail, o Word em PDF. Eu fiz isso, mas eu fiz para o e-mail do COMPI. Com relação ao regimento interno, eu acho que a gente pode fazer a leitura agora. Agora. Vocês podem fazer a leitura aí que vocês vão comandar para ele. Porque se ele aprovar, não, sabe como é? Aí a gente Aí você já faz não sei se eu entendi. Assim, a gente vai mandar Aí é assim. aí ele vai revisar, vai dar um apontamento, vai voltar para nós, entendeu? Para a gente poder redigir. Aí sim, Porque a gente já faz a pode leitura. fazer a leitura e já Já finaliza a parte do documento. Não, a gente fala é isso. eu tenho uma assinatura do código. Sim. Eu acredito que se a gente for aguardar todo mundo ler e assinar, a gente vai levar mais tempo. Porque o documento está foi encaminhado. Olha o que o doutor está dizendo. A partir do momento que você assina, você deu o seu ok, você está dizendo, eu li e eu aprovei. Entendeu? A partir do momento que acontece igual hoje, montou a sessão aqui, ó, não tem quórum, não tem como se aprovar. A partir do momento que está dentro do grupo, tem a ciência e não tem um quórum, entre aspas, legal de quantidade, mas todo mundo aprovou ali, vai ser aprovado. Por quê?
Porque se vocês forem ficar esperando o tempo todo, aí o que vai acontecer? É isso que você está falando. Aí, se na próxima reunião extraordinária que vocês colocarem, que seria para aprovação do regimento, não tiver quórum, não é aprovado. Entendeu? Então não é aprovado hoje mesmo. Se vocês fossem deliberar alguma coisa, não tem quórum, não delibera. Não pode ter. São quantos conselheiros? 12 titulares e 12 suplentes. São 10, por causa da vacância. Tem 2. Tem 2 vacâncias, então são 10 conselheiros. Então seriam 20 conselheiros, 10 titulares e 10 suplentes. São 20. Dois terços. Sim. Hoje nós estamos em quanto? 4. O senhor Cirilo, Ele não está aí. Eu queria que não saiu sua portaria. Ainda não saiu a sua portaria pela prefeita assinada. Eu vou indicar pela vida do senhor ou do doutor. Não, mas considerando o que custou aí, 4, 5. 5. Com ele. o senhor sim. É isso que nós estamos dizendo, sabe? Não tem fora nem para mim. algo para você voltar em matriz que se não tiver já precisa considerar essa pergunta que vai ser encaminhada de a vacância e ter uma necessidade de especificidades marcadas. Esse quadro cai na dos textos, aqui você se não for pessoa ética, tem os textos sobre o antigo, é isso. Então, eu não. Essa parte eu juro que fiquei em dúvida. A gente manteve os 2 terços, porque na primeira. No documento que foi enviado, a gente fez essa alteração. Mas aí voltou com essa questão dos 2 terços por conta da. Mas é assim, são dois textos. Os caras que estão cobertos, que se não concentravam uma coisa Então, imagina que são duas, e ele decide uma vez. Não faz nada hoje. Aí vem fazer uma reunião, vem fazer uma reunião, vem uma dessa bagunça, vai demorar, vai demorar. sim. Os caras que estão preenchidos, sabe? Faz gente que não se Então, mas aí dá 12 a 24, porque o titular é suplente. Seria 24 no total. Aí, como tem a vacância de 2, Então, não conta 12 mas aí na falta do titular, a suplente assume, gente. Por isso que tem que ter o suplente. mais 10, quando o 2 terços vai ser 7, usando ela para
como o deve ser 4, certo? Então, se tiver todos os lados, tiver 13, então tudo vai indicando. Esse tipo de pergunta. Então, conta daí, Não é nessa questão que minha questão pensando outra, porque são 6 e 6. Desses 12, vamos ver se eu estou. Desses 12, 2 está em vacância. Então são 10. Agora, certo? mas aqui a falou que então ainda tem o poder público, né, para poder compor. Então, vai sair a portaria tudo junto das indicações, só vai ficar vacância desses dois. Que é a comissão eleitoral, né? Que é a dos povos originários, não é isso? Isso. É só esses dois. Esse é uma cadeira, no caso, só. Então, Aí a secretaria Então, já vai vir junto com a portaria do mas não é dessa parte que eu estou falando. Aí só uma questão de claro saber fazer. Uma coisa que eu não entendo, eu faço, eu não sei muito. Não, meu bem, é um aqui e outro aqui. É isso. Aí dá 3 e 4 não estaria dentro, é só para eu saber. Só a título de informação. Não, aí é 2/3. São 6. Não, mas 2 terços são 6. São 6 pessoas. Se tivesse um terceiro, tá? 6 titular ou 5 representando algum titular. Não está aqui. Então eu vou fazer. Eu não sei titular, eu estou aqui, eu não posso. Eu não quero surpresa aí. Entendeu? dessa parte. É por isso que a gente está dizendo. Só vou titular os suplentes sem titular no suplente. Oi? Não, a maioria das pessoas. Tem 20, mas tem o lado e o prefeito. São 2 terços. Acima de 6. Não tem como ser abaixo de 6. Não tem fora. É isso. Mas aí não Para qualquer coisa que você for decidir, se eu não vou passar, se não ler o regimento, não tem como. Hoje vocês não podem fazer nada, vocês não estão fazendo a reunião. Mas a sugestão não foi para colocar e as pessoas assinarem? Sim, é isso que nós estamos dizendo. Não. Isso não precisa. Mas
posso ter falado o contrário, mas eu entendi o que o senhor colocou, e foi isso mesmo. Por isso que eu anotei aqui de encaminhar o documento para a Casa dos Conselhos. Isso, e a Casa dos Conselhos, a Paula que vai encaminhar para a Procuradoria. Sim, aí no retorno, o que eu falei da questão da assinatura é que eu achei que isso vinha antes. Por quê? Eu entendi que essa questão da assinatura viria antes. E se a gente fosse esperar encaminhar esse documento e todo mundo assinar digitalmente, mandar para depois encaminhar, ia demorar mais. Foi por isso que eu falei. Mas aqui agora a gente já se entendeu. Eu acho que a gente já se entendeu. Ótimo, então vamos tentar verificar dessa forma, começar não, né? Dar continuidade dessa forma, para a gente não ficar patinando no tempo também. Alguém tem mais alguma observação? Com relação ao interesse. Como que seria, quanto tempo para se aprovar? Agora todo mundo está junto. Mas assim, pagamento, Eu acho que vai demorar mais uma mais vez, a minha votação é a seguinte: a nossa preocupação é que a gente vai começar a trabalhar em todos os seguintes detalhes. Então, não dá para pensar na frente se a gente não vai falar aqui ainda. Então, mas não dá para falar. O documento foi enviado, quanto tempo eles demoraram para responder? A gente não tem essa base. Eles vão devolver quando eles acharem que vai conseguir. Então, só tipo, né, para constar, porque aquele foi questionado, né, como foi encaminhado o documento. Como eu tinha, a Paula tinha conversado que já era o terceiro regimento, aí ela mandou uma mensagem no seu particular, tá, para mim, no dia 12/3, dizendo que ela ia encaminhar para a Procuradoria. Então, a gente tem esse WhatsApp dizendo, só que eu não tenho o seu ok, mas no dia 20 você respondeu, querendo saber como está o andamento. Então, houve essa...
Verica, pizza. Eu fui a única. Não. Eu tenho uma questão, doutora, de falar. Porque assim, o conselho da comigo, o conselho médico da cidade, sempre teve uma reprovação. Então, assim, acadêmico, agora, o presidente desse conselho, desde 2014, 2017, vieram mudando, chegamos no ano passado, teve a criação do conselho da igualdade racial e depois tivemos que agora comigo. Então, assim, sempre tivemos sempre na seguinte dia, se nós estamos precisando de uma solução rápida, a gente tem que fazer a votação, não tem isso. Então, enfim, então, mas assim, eu digo que tem muitos conselhos, tem muitas reuniões, Nós temos uma maneira. Mas a gente não chamava para isso. sim, muitas Colocava na notícia, nós desenhamos. mas aí eu não aconteceu. Porque é possível um dia, porque, como o doutor colocou, como a Paula está colocando, são vários conselhos no mesmo espaço. A gente não precisa contar exatamente 10 dias, pode ser no 11º, pode ser no 10º dia de noite, em outro lugar, Pode ser também, pode ser pode um dia antes. Mas Não, mas a aí. resposta, tendo a resposta do procurador, a gente já pode marcar para 2 dias depois, 3 dias depois. Isso é questão de organização, isso é simples. Não precisa ser 10 dias certinho para aquele dia estar. Voltou a resposta do procurador, ó, já voltou a resposta. A gente entra no grupo nosso, ó, vamos marcar para daqui 5 dias. A gente tiver disponibilidade no horário. Não precisa ser 10 dias lá. Isso aí não precisa esquentar a cabeça, eu acho. Então, na realidade, com relação às reuniões da Casa do Conselho, nós, enquanto eu falo também enquanto conselho, eu nunca percebi dificuldade de marcar dia de reunião. Então, quanto a isso, a gente sempre conseguiu. E outra coisa, essa é uma coisa. E a segunda coisa é que nós nunca fizemos, pode ser uma experiência nova, a gente pode em algum momento ter que fazer, né? Mas até esse momento nós nunca fizemos reunião online, né? Então, a casa do conselho, o que aconteceu? A gente teve, já tinha, né? Só que o que aconteceu? Começaram a entrar nas reuniões e aí era palavrões, era cenas obscenas, e aí a gente não conseguia, conseguiram derrubar várias reuniões.
Irmão, depois você tem que tomar um café para a gente conversar, tá? À disposição. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Sim, fala para a senhora. Não, a foto A voz. Não, eu vou precisar para fazer as coisas. Querida, é isso. Porque filmando tá ok. Mas e o que foi dito? Não, tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as anotações que eu fiz, que a Sidney fez, que eu não consigo escrever. Aí eu vou colocar no grupo. Se vocês lembrarem de algo, aí a gente vai complementando. Tudo bem assim? Combinado? aqui, ó.